Boa noite, graça e paz. Ai. Eu tenho falado nos dízimos e a palavra que eu tenho ministrado nos dízimos tem falado muito ao meu coração, que é sobre Lucas 15. E eu gostaria de estar compartilhando com vocês essa noite sobre esta palavra. A minha voz não está muito boa, estou com a minha garganta ruim. Espero que entendam. Amém? Então eu convido vocês a abrirem Lucas 15. A palavra começa assim. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei, porém, murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe propôs esta parábola. A primeira parábola, ele fala das 100 ovelhas que ele tinha, uma se perdeu, e ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha perdida. E quando ele encontrou essa ovelha que estava perdida, ele chama os amigos para festejar com ele, porque ele ficou muito feliz de ter encontrado. A segunda parábola é sobre a mulher que tinha 10 moedas, as dracmas. Essas moedas, elas faziam parte do dote delas, elas usavam aqui assim na testa. E ela tinha 10 e ela perdeu uma. E ela, como eu falei sobre isso no dízimo, ela acende uma candeia, ela varre a casa, ela busca com persistência até achar a moeda. Mas hoje não é sobre essa parábola que eu vou falar. Mas a persistência dessa mulher nos ensina como nós devemos ser com o Senhor. Amém? E a parábola do filho pródigo, é sobre ela que eu quero falar. Então acompanhe comigo do versículo 11. Jesus continuou a parábola, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então ele foi e se chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro gordo e matai-o, comamos e alegremo-nos. Pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. 25. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças.
Eu vou ler até aqui, porque senão vai ficar muito cansativo. E eu quero falar um pouquinho sobre o filho mais novo. Só um minuto. O filho mais novo, como nós vemos aqui nessa parábola, ele toma uma decisão. Ele faz os seus planos e ele tomou uma decisão. Eu quero a minha parte da herança. E ele chega e fala para o pai: ó, pai, dá a minha parte da herança. Não importa se o senhor está vivo, se o senhor já morreu, eu quero agora. E o pai, ele dá. Ele divide a herança entre os dois. Ele dá um terço da herança para o filho mais novo. Ele dá um terço da herança para o filho mais novo. E o filho pega tudo que ele tem e vai embora. E ele vai embora para uma terra distante. E eu vejo que quando ele pega e vai embora para uma terra distante, ali ele está falando: olha, pai, o senhor para mim, tanto faz como tanto fez, eu vou viver a minha vida, agora eu tenho meu dinheiro, agora eu posso fazer o que eu quiser, do meu jeito, não preciso mais dar satisfação da minha vida para o Senhor, agora eu não preciso mais prestar conta com o Senhor. Então, ele vai embora. E o pai deixou. O pai, eu vejo aqui que, como todos nós sabemos, o pai nessa parábola, ele é representado por Deus, ele é Deus, e Deus, ele faz isso conosco. Nós temos o livre-arbítrio, nós fazemos as nossas escolhas. Deus, ele não impõe aquilo que nós devemos fazer, ele deixa a gente tomar a decisão. E assim fez esse pai, deixou o filho tomar a decisão, deixou ele escolher o que ele queria, o caminho que ele queria. E esse filho se afastou o máximo que pôde da casa do pai. Só que no versículo 14 nós vemos que o dinheiro acabou. E esse filho, ele saiu debaixo da proteção do pai, proteção da autoridade. E ele saiu debaixo dessa proteção. E eu estava lendo um livro que a pastora me emprestou, por sinal, que é Quebra de Princípio de Autoridade. Ele quebrou o princípio de autoridade. E quando nós quebramos um princípio de autoridade, esse princípio, ele nos quebra. Por quê? Porque nós não estamos debaixo de cobertura nenhuma mais. Nós saímos debaixo da cobertura. E desde quando nós nascemos, nós temos uma cobertura, uma autoridade sobre as nossas vidas. Os bebês aí têm os pais que já são autoridades na vida deles. As crianças vão para a escola, têm autoridade na vida deles, que são os professores. Então nós temos autoridades na nossa vida em todo o tempo, em todos os lugares, no trânsito, tem os policiais, em todos os lugares. Nós temos o prefeito, temos o presidente, e são autoridades na nossa vida. E esse filho, ele abriu mão de estar debaixo da autoridade do pai. E quando ele abriu mão de estar debaixo dessa autoridade, ele falou assim: eu não preciso de cobertura, eu não preciso de nada, eu vou viver a minha vida. E ele viveu dissolutamente, perdendo tudo o que ele tinha, porque não estava debaixo de autoridade. O dinheiro acabou e a fome chegou nessa terra. E com certeza, quando ele tinha dinheiro, ele tinha amigos. Com certeza tinha pessoas lá junto com ele, ajudando ele a gastar o dinheiro dele. Só que quando acabou esse dinheiro, ele ficou sozinho. Ele ficou sem amigos, ninguém mais o ajudou. Ele ficou sozinho, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E no versículo 15, ele foi cuidar de porcos. Porcos, todo mundo sabe, está na palavra, ele era um animal imundo, considerado pelos judeus. E para um judeu, ir trabalhar com porcos é o máximo da degradação, da humilhação que o judeu poderia ter. Porque ele era um príncipe, ele era filho de dono de uma fazenda, ele tinha uma herança. Se ele tinha uma herança é porque ele era rico, o pai era rico. Então, ele largou tudo e foi lá, perdeu tudo que ele tinha e foi cuidar de porcos.
Então, os judeus já não olhavam mais para ele, o desprezava totalmente, ele foi desprezado por todas as pessoas, ninguém ajudou, ninguém deu nada o que comer para ele. Está aqui, no 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Por que ninguém dava nada? Porque ninguém queria contato com ele, porque ele desceu no nível mais fundo que um judeu poderia descer. Isso porque ele saiu debaixo de uma autoridade. Olha como é sério nós sairmos debaixo da autoridade. Aí vem o versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome. Caindo em si. Sabe quando nós começamos a vir à igreja, ouvir a palavra do Senhor, e a palavra de Deus, ela entra no nosso coração e você fala: meu Deus, eu sou tudo errada, estou fazendo tudo errado, tem misericórdia de mim. Nossa, eu preciso mudar completamente. Foi isso que aconteceu com ele nesse momento. Caiu em si. Ele se deu conta do que ele tinha feito, dos pecados que ele tinha cometido. Ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o que ele tinha feito. E ele fala assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui passando fome? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nesse momento, ele elabora o discurso dele para falar com o pai. Mas ele se arrependeu. Quantos de nós já elaboramos discurso para Deus? Quantos de nós falamos: Senhor, hoje eu tomo a decisão de estar na sua casa, de te buscar verdadeiramente. Só que chega lá e a gente para, não consegue, não consegue fazer na prática. Mas ele fez. Ele reconheceu o seu erro, o seu pecado. Ele reconheceu a ingratidão que ele tinha feito com o pai. E neste momento ele começou a ser transformado. Eu sei que agora aqui vai começar do pai, mas eu quero pular agora para o irmão mais velho. Depois eu volto aqui. No versículo 25. Agora eu vou ler para vocês, tá bom? O filho mais velho estava no campo. Quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro gordo? Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era, porém, justo alegrarmos-nos e festejarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora nós vemos outro cenário, outro filho, o filho mais velho. Nós vemos que ele nunca saiu de perto do pai. Ele sempre esteve ali junto com o pai. Só que ao mesmo tempo que ele estava junto com o pai, ele não estava com o pai. Porque ele não aproveitava a presença do pai, porque ele não aproveitava ser o filho que estava na casa. Ele estava ali presente, mas o coração não estava. Aí eu quero abrir em 2 Reis. 2 Reis 10, versículo 15. Diz assim: partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro.
saudou Geu e lhe perguntou: reto é o teu coração, como o meu coração é com o teu coração? Respondeu Jonadab: é. Então, se é, dá-me a tua mão. Ele lhe deu a mão, e Geu fez subir consigo ao carro. Essa palavra, eu não lembro quem que trouxe ela para nós aqui na igreja. Foi sobre a casa de Zadok, e que falou sobre mão e coração. E sobre o filho mais velho, eu vejo claramente que esse filho mais velho, ele era totalmente mão. Ele não era coração com o pai. Ele era totalmente mão. Porque ele nunca se afastou do pai, mas nunca esteve próximo do pai. Porque ele trabalhava, ele não se via como filho, ele se via como empregado, ele se via como escravo, porque na tradução original fala, né, deixa eu só achar aqui, peraí. 29. No 29 ele fala: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer as tuas ordens. Na tradução original fala: te sirvo como escravo. Ele fala como escravo. E então ele não se sentia filho, ele se sentia empregado do pai dele, ele se sentia escravo do pai dele. Então por isso que eu falo que ele era totalmente mão. Ele estava ali, ele fazia tudo o que o pai mandava. Ele até obedecia tudo que o pai dele falava, mas não tinha coração junto. Era obediente, era trabalhador, mas não tinha o coração, não tinha o mesmo pensamento. E ele viu o irmão, e ele já foi julgando o irmão, falando: esse teu filho, como se não fosse mais irmão dele. Ele não é mais meu irmão, ele é teu filho. Esse teu filho foi lá, gastou todo o dinheiro com prostituta, com as coisas lá, perdeu tudo que tinha, e o senhor ainda vai lá e mata um bezerro para ele. Então eu vejo que esse filho mais velho, ele estava dentro da casa e ele estava perdido. E no começo da parábola aqui fala assim: chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei também estavam lá. Então, o filho mais novo, ele era os cobradores de impostos e pecadores. E o filho mais velho eram os fariseus e mestres da lei. Os fariseus e mestres da lei, eles viviam uma religiosidade. Eles viviam como... Eles cumpriam a lei. Eles faziam tudo ali certinho. Só que não tinha coração. Há tanto que Jesus fala para eles, né, que eles eram fariseus, hipócritas, que dava o dízimo da hortelã e tudo, mas não, eles negligenciavam o mais importante, que era a justiça, que era o amor, que era a fé. Eles negligenciavam. Então, o que adianta fazer assim, obedecer, estamos aqui nessa igreja, glória a Deus por essa igreja, estamos caminhando com os nossos pastores, e o que adianta a gente obedecer as ordens que os pastores nos dão? O que adianta nós trabalharmos aqui na casa do Senhor, para o Senhor, mas a gente sai lá fora e critica e julga? O que vai adiantar? Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Sabe o que leva? A termos lepra. Na verdade, nos leva a um lugar. A termos lepra. Lepra na nossa vida, em toda a nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida teremos lepra, seremos leprosos. Seremos aqueles que vão estar doentes e contaminando aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós não concordamos com alguma coisa, nós podemos não concordar. A diferença está em conversarmos com os pastores, em conversar com os líderes que estão aqui na frente.
Então, essa é a diferença. Quando você conversa, você coloca o que está acontecendo, não tem problema. Quando tem uma crítica a fazer e ela é construtiva, não tem problema. Agora, quando nós questionamos tudo, quando nós nada está bom, nós estamos aqui, nós estamos perdendo tempo aqui, nós estamos contaminando as pessoas que estão aqui, e ao invés da gente estar trazendo as pessoas, atraindo as pessoas para Cristo, nós estamos afastando elas de Cristo, com as nossas atitudes. Então essa palavra, para mim, ela veio muito forte nesse sentido, de autoridade. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual. Os nossos pastores são autoridades sobre as nossas vidas. Os líderes de discipulado, de dança, os líderes do coral, são tudo autoridade sobre as nossas vidas. E nós temos que honrar a vida dos nossos líderes, independente se você concorda ou não. E se você não concorda, vai atrás para conversar. Não fica com o sentimento, se resolva. Esse filho mais velho, ele tinha esse sentimento dentro dele. Ele tinha, porque ele estava ali. Ele tinha esse sentimento porque ele estava na casa do pai. Mas quando deu a primeira oportunidade, ele explodiu e falou tudo para o pai que ele pensava do irmão. Ele falou: olha, ele não é meu irmão, ele é teu filho. Ele não é nada meu. Eu não quero parte com ele nenhuma. Eu não quero ter parte com ele. Ele escolheu o que ele vai fazer. Então, ele disse: teu filho, você vai festejar por ele. Sabe por que esse pai festejou? Agora eu vou voltar lá onde eu falei que eu não ia ler. Porque no versículo 17, ele caiu em si. O filho mais novo, ele caiu em si. Ele se deu conta do que ele tinha feito. Ele falou assim: eu pequei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele reconheceu o pecado dele. Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o Senhor. E aí, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui foi o ensaio dele. Então, levantando-se, foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo o abraçou e o beijou. Estudando essa palavra, o pai, ele não podia sair correndo para ir abraçar um filho. O costume daquela época não podia. E aquilo dali era desrespeito, era vergonhoso ele fazer aquilo. Mas ele não se importou com o padrão, ele não se importou com o costume daquela época. Ele é um pai e que ele viu o filho, ele se comoveu de ver o filho vindo ao encontro dele e ele correu. Ele correu, ele abraçou, ele beijou o filho. E aí, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E o versículo 22 diz: o pai, porém, disse. Parou aqui. No versículo 19, ele falou assim: já não sou digno de ser tratado como de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso aqui fazia parte do que ele ia falar. Só que quando chega no versículo 21, na frente do pai, quando ele vai dizer para o pai, ele fala assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai já entra e fala: o pai, porém, disse aos seus servos. O pai não deixa ele terminar a frase. O pai não deixa ele falar assim, não deixa ele falar: me trata como empregado. O pai não permite isso. Olha como esse pai é maravilhoso. Gente, Deus é maravilhoso conosco. Deus faz isso conosco. Olha isso. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o com ela e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Olha o que Deus faz, gente. Ele pega a melhor roupa, e a roupa
roupa, ela é o símbolo de honra. O anel que ele manda colocar também é o símbolo de autoridade. E as sandálias que ele manda calçar nos pés do filho dele, significa que ele não é escravo, que ele não é empregado, ele voltou, ele tornou-se filho novamente. Gente, ele tinha deixado de ser filho, porque ele matou o pai, ele matou. No momento que ele pediu a herança, ele falou, não me importo com o senhor não, mas ele se arrependeu, e é isso que Deus espera de nós, o arrependimento. O filho mais velho, ele estava bravo, ele estava irado, ele não concordava com o que estava acontecendo. O filho mais velho, ele achava que por trabalhar com o pai, por obedecer, ele não precisava de arrependimento. O filho mais velho, ele olhava para ele e achava que ele estava bom daquele jeito. Tá tudo bem, obrigado, estou ótimo, eu estou super zen. Agora vamos falar uma coisa. Quanto tempo nós estamos com o Senhor? Quanto tempo estamos aqui na casa do Senhor? A sua vida cristã com o Senhor, faz quantos anos que você serve ao Deus? Quantos anos? Quantos meses? Tem muita gente aqui que está servindo a Deus há muitos anos. Aí, quando nós servimos a Deus por muito tempo, nós achamos que nós somos santos. Eu já pensei isso de mim, nossa, faz tempo que eu não peco tanto assim. Já pensei. Por quê? Porque nós estamos se acostumando com Jesus, nós estamos se acostumando com a palavra, nós estamos nos acostumando com as coisas. Nós nos acostumamos de vir à igreja, nós nos acostumamos de sentar no mesmo lugar, nós nos acostumamos de ouvir a palavra, e a gente vai se acostumando e vivendo uma mesmice. Mas a palavra, ela é um lugar de confronto na nossa vida. E ela tem que confrontar, porque se ela não estiver confrontando, alguma coisa está errada em nós. Não é com a palavra, é conosco. A mudança tem que acontecer. Eu ouvi, acho que é o John Bevere, que ele fala que se você vai ao encontro, você está andando numa rodovia, e você dá de encontro com um caminhão em alta velocidade, você não sai dali do mesmo jeito que você chegou ali naquela rodovia. Acontece um impacto muito grande, despedaça, acho que chega a despedaçar, não sei, mas você não sai do mesmo jeito. É assim que tem que ser com a palavra. A palavra, ela tem que causar em nós uma transformação. Nós não podemos entrar aqui e sair do mesmo jeito, nós temos que ser transformados, e tem que ser impactado com intensidade, com muita intensidade, porque a palavra ela é viva e eficaz. É a palavra que nos revela, que nos liberta, é a palavra que nos mostra como que nós estamos agindo. Então ela tem que transformar. Se ela não está transformando, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada em nossa vida. O filho recebeu roupas novas, ele recebeu o anel de autoridade e as sandálias. E o pai mandou trazer o bezerro gordo para matar e comer e se alegrar, porque era festa. E é assim que o Senhor faz conosco, quando um pecador se arrepende, quando um pecador, ele se arrepende verdadeiramente, a festa no céu. Por isso que fala aqui das 100 ovelhas, quando uma se perde, ele vai atrás. E não entrava na cabeça dos fariseus e dos mestres da lei que Deus ia atrás dos pecadores. Eles até concordavam que tinha o arrependimento, que a pessoa se arrependia, chegava até Deus. Estava tudo bem, ele aceitava a pessoa que tinha se arrependido. Mas eles não conseguiam, não entrava no coração deles que Deus ia atrás das pessoas, que Deus ia atrás dos pecadores. A Carol ministrou aqui, não lembro quando foi, e ela falou assim: será que estamos preparados para receber aqui homossexuais? Será que estamos preparados para receber prostitutas? Será que estamos preparados para receber, seja lá quem for, um assassino aqui na igreja? Ou será que nós vamos olhar para essas pessoas e vamos julgá-las, e vamos apontar o erro delas, e vamos afastá-las de Jesus? Como está sendo a nossa vida?
Nós somos repelentes de Jesus, ou nós atraímos Jesus? Nós temos que atrair as pessoas para Jesus. Nós temos que trazer as pessoas para perto dele, não afastar. E nós, com o nosso julgamento, nós afastamos as pessoas. O amor do Pai libertou aquele filho. Ele era para ele ter retornado e ter se tornado um escravo, um empregado. Mas o amor do Pai o libertou. O Pai, ele esperava por aquele filho, porque ele deixou tudo preparado para a volta dele. Tinha a roupa separada, tinha o anel separado e tinha as sandálias separadas. O Pai, por mais que ele estava lá trabalhando, levando a vida dele, ele sempre olhava pela janela para ver se o filho voltava. Deus está nos olhando, Ele está vendo o nosso coração e vendo se nós estamos voltando. Jesus, ele falou essa parábola porque ele falou para aqueles que estão na igreja. Porque os fariseus e os mestres da lei eram aqueles que cumpriam a lei. Eles entendiam da palavra, eles conheciam a palavra. E eles estavam dentro dos templos. Só que eles dificultavam muito a vida das pessoas. Quer ver? Lucas. Deixa eu só achar. Aqui, ó, no versículo 46, Lucas 11, 46, Jesus fala assim: ai de vós também, mestres da lei, que sobrecarregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmo nem move um dos vossos dedos para tocar nessas cargas. Os mestres da lei, os fariseus, eles complicavam a vida das pessoas. Pelo julgamento deles, eles deixavam cada vez mais difícil das pessoas se achegarem a Deus. E muitas vezes nós estamos fazendo igual ao fariseu. Estamos agindo assim com as pessoas. Ao invés de atrair, nós julgamos, falando: nossa, mas você precisa deixar isso logo, hein? Viu? Você é homossexual, você vai para o inferno. Não é assim, é a palavra que liberta. A palavra, nós vamos falando a palavra, com amor. A palavra diz que nós temos que amar o nosso próximo. Amar o próximo não é julgar o próximo. Em Mateus 7. Mateus 7:1 fala assim: não julgueis para que não sejais julgado, pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão a vós. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O irmão mais velho, ele julgou o pecado do irmão mais novo. Ele esfregou na cara do pai, falando para o pai: ó, esse teu filho aí gastou tudo com prostituta. Esse teu filho. E ele não olhava para dentro dele. Quando ele olhava, ele falava assim: não, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não gastei dinheiro com prostituta, eu não gastei a minha herança igual o meu irmão, eu estou aqui trabalhando, estou obedecendo, então eu sou lindo, lindo, lindo. Então eu não preciso me arrepender, eu não tenho do que me arrepender. Como eu falei antes, nós quando pegamos muito tempo de crente, a gente acha que a gente é meio santão, e é mentira. O arrependimento, ele começa no momento em que nós aceitamos Jesus, que nós conhecemos a palavra, tem que gerar arrependimento no nosso coração. E o arrependimento tem que ser todos os dias da nossa vida. Até o último dia nós temos que nos arrepender. Porque se não houver arrependimento, sem arrependimento nós não vamos ver a Deus. Sem arrependimento, sem santidade, não vamos ver a Deus. Não adianta a gente vir e sentar aqui na igreja, sentar nas cadeirinhas brancas aqui,
e falar, eu estou nos cultos, eu estou em todo culto, mas não presta atenção na palavra, fico conversando, dando risada. Quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando, não é a pessoa que está pregando aqui, está desonrando ao Senhor. É o Senhor que nós desonramos. É o Senhor que nós estamos agindo errado com o Senhor. Estamos desprezando a palavra de Deus. Não é quem está aqui em cima. Então esse irmão, ele olhava para ele e achava que estava tudo bem. É isso. O arrependimento, ele tem que fazer parte das nossas vidas. Até o último dia. Se não houver arrependimento, se não houver mudança de vida, transformação, se não houver isso, não veremos a Deus. Se não houver a santificação todos os dias, todos os dias ser melhor. E como o Du pregou no domingo, quando nós estamos próximos do Senhor, quando estamos buscando o Senhor, não temos tempo de pecar. Nós não temos como pecar quando estamos louvando o Senhor. Nós não temos como pecar quando estamos orando. Não tem como pecar. Então, para fugir do pecado, temos que estar perto do Senhor. Assim nós fugiremos do pecado. E assim, durante o nosso dia, às vezes vem pensamentos. E a palavra diz que nós seremos julgados também pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. E nós temos que nos arrepender. Até dos nossos pensamentos. Porque por mais que você não falou, você pensou. E quando nós pensamos, o Senhor já viu a ação nossa. Então é muito sério. O arrependimento tem que estar conosco em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Pastor.